Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão geral das mulheres desta Conferência Geral Anual, número 186, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre a primeira presidência e liderança geral das organizações de mulheres da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de meninas da primária, jovens das moças e irmãs da Sociedade de Socorro, que representam os idiomas e a cultura de mais de 50 países. Mulheres, moças e meninas a partir de 8 anos de idade estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. A irmã Rosemary M. Wixom, presidente-geral da primária, dirigirá esta reunião. Queridas irmãs, sejam bem-vindas à Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratas por estarmos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. E nos regozijamos por saber que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Nós as amamos e somos gratas por vocês estarem aqui. Também reconhecemos os amigos de outras religiões que estão presentes esta noite. E damos-lhes as boas-vindas. O presidente Thomas S. Monson, que preside, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Meu nome é Rosemary M. Wixom, presidente-geral da primária. Estamos muito felizes pelo presidente Monson e seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uddorf, estarem conosco esta noite. Também reconhecemos a presença dos elders Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson e Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, e a presença do bispo Gerald Cusset, bispo-presidente da Igreja. As irmãs que servem na presidência geral da primária, das moças e da Sociedade de Socorro, assim como as irmãs que fazem parte das respectivas juntas gerais, também estão sentadas ao púlpito. É uma grande bênção para nós servirmos juntas nesta obra maravilhosa. A música para esta sessão será oferecida por um coro de meninas da primária, jovens das moças e as irmãs da Sociedade de Socorro, que representam os idiomas e a cultura de mais de 50 países. Esse coro simboliza a união mundial que sentimos como filhas de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. O coro cantará sob a regência de Lillian Severinson, com Linda Margetts ao órgão. O coro e a congregação darão início a esta reunião, cantando Neste Mundo, número 136. A oração de abertura será então oferecida por Morgan Mumford, uma jovem da ala Bonneville 2, a estaca Salt Lake Bonneville.
dear Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratas por estar aqui hoje, gathered as women of thy church, reunidas como mulheres de tua igreja. so blessed to have the Nos sentimos-nos abençoadas por ter a oportunidade de ouvir as mensagens que serão dadas hoje. Somos gratas por um profeta amoroso, o presidente Thomas S. Monson, for all of the men and women who lead, e por todos os homens e mulheres que nos lideram, nos aproximam de Ti. many blessings that we Somos gratos pelas bênçãos que receive from thee. nós recebemos individualmente de Ti. Time that all those Pedimos-Te que todos os que falarem hoje sejam abençoados e tenham Teu Espírito com eles. Pedimos que nosso coração sejam preenchidos com o Espírito about our daily lives, e que nós, em nosso dia a dia, possamos lembrar das mensagens que serão dadas hoje. Nós Te amamos e amamos Teu Filho. Somos gratos por esta igreja e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Como parte da reunião desta noite, assistiremos a vídeos que refletem nosso apoio ao empenho da Igreja em oferecer auxílio a milhões de pessoas no mundo todo que precisaram abandonar sua casa. Esses vídeos mostram a nós como nós, sendo discípulos de Jesus Cristo, podemos ministrar pessoalmente às pessoas ao nosso redor. Assistam conosco ao primeiro desses vídeos, que será seguido pelo coro, que entoará um medley de Como Eu Vos Amei a Vós e Sou um Filho de Deus, com Kirsten Tenney ao violino. Em seguida, a irmã Cheryl A. Asplin, primeira conselheira na presidência geral da primária, falará a nós. Durante o longo e frio inverno de 1838 a 1839, após serem expulsos do Missouri, os santos pareciam sentir que não importava onde parassem, o local não seria seu lar permanente. Oh, Sião lamenta. Seus filhos caíram nas ruas pelas mãos do inimigo cruel, e suas filhas choram em silêncio. Entre 5 e 7 mil homens, mulheres e crianças foram forçados a sair dos locais de congregação no Missouri, de casas e terras, na pobreza, para procurar por um local onde pudessem habitar. Cerca de 12 famílias atravessam o rio para Quincy todos os dias e cerca de 30 estão sempre do outro lado esperando para atravessá-lo. Habitantes benevolentes de Quincy são generosos e solidários com nossa situação. Se não fosse pelo trabalho de resgate das pessoas de Illinois, centenas de santos teriam morrido. Fomos privilegiados com bondade e com mensageiros que inesperadamente apareceram nas margens do imenso rio, distribuindo alimentos e roupas para os que estavam sofrendo. Quando um irmão abriu sua casa para oferecer um local de refúgio contra as tempestades, por muitas noites o recinto, tanto em cima quanto embaixo, estava tão cheio de camas que era impossível colocar o pé em qualquer lugar sem pisar em uma. Alguns de nossos queridos irmãos que se juntaram a nós em louvor e oração estão agora enterrados com os mortos. Alguns que há alguns meses pareciam percorrer bem no caminho estreito e apertado, para nosso espanto e dor, nos abandonaram e fugiram. Nosso profeta ainda está na prisão, assim como muitos outros entes queridos. Olhando para nossa situação neste momento, parece que Sião está destruída. Mas não é esse o caso. O trabalho do Senhor segue adiante. Há alguns meses, o Espírito do Senhor repousou sobre mim como nunca antes. E embora tenha trabalhado arduamente, cuidando dos enfermos dia e noite, a comunhão com meu Pai Celestial amenizou muitas horas de trabalho árduo. Com destemida coragem, ergamo-nos, depositando nossa confiança no Senhor, que sozinho anulará o poder das trevas, que se dissipará diante de nós. Tenham bom ânimo em meio à oposição. Não desfaleçam no caminho. Sei que o caminho é estreito e apertado para peregrinas fatigadas como nós. E apenas aqui e ali encontramos um viajante para nos acompanhar em nossa jornada. Mas o Senhor nos guiará em segurança até o fim.
Love one another as I Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essas palavras cantadas pelo maravilhoso coro foram ditas por Jesus apenas algumas horas antes de seu grande sacrifício expiatório. Sacrifício que o Elder Holland descreveu como a mais majestosa manifestação de puro amor já demonstrada na história deste mundo. Jesus não apenas nos ensinou o amor, mas ele viveu o que ensinou. Por meio de seu ministério, andou fazendo bem e pediu que todos seguissem seu exemplo. Ele ensinou, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que, por causa de mim, perder a sua vida, a salvará. O presidente Thomas S. Monson, que compreende e vive essa admoestação de amar, disse: creio que o Salvador está dizendo que, a menos que nos entreguemos totalmente ao serviço, ao próximo, haverá pouco propósito em nossa vida. Aqueles que vivem só para si acabam definhando e figuramente perdem a vida. Ao passo que aqueles que se dedicam inteiramente ao serviço ao próximo crescem e florescem e literalmente salvam a própria vida. O verdadeiro cristão, serviço cristão, é abnegado e voltado para outras pessoas. Certa mulher que cuidou do marido inválido declarou: não pense em sua tarefa como um fardo. Pense nela como uma oportunidade de aprender o que realmente é o amor. Quando falou em um devocional da BYU, a irmã Sondra D. Houston perguntou: e se pudéssemos ver o que está no coração uns dos outros, será que iríamos entender melhor? Se sentimos o que as pessoas sentem, veem ou ouvem, será que teríamos mais tempo e usaríamos esse tempo para servi-las e as trataríamos de maneira diferente? Nós as trataríamos com mais paciência, bondade e tolerância? A irmã Houston contou uma experiência quando serviu num acampamento das moças e ela disse: um dos oradores do devocional nos ensinou sobre tornar-nos. Uma de suas declarações foi: seja alguém que busca conhecer e servir ao próximo. Jogue fora os espelhos e olhe pela janela. Para demonstrar isso, ela chamou uma moça e pediu-lhe que a ficasse de frente para ela. Ela então pegou um espelho e colocou entre ela e a moça, de maneira que ela ficasse olhando para o espelho enquanto tentava conversar com a moça. Como era esperado, esse não foi o início de uma conversa sincera ou eficaz. Essa foi uma grande lição dada por meio de um objeto que ilustrou como é difícil nos comunicar com as pessoas e servir a elas se estivermos muito preocupados conosco e vermos apenas a nós mesmos e nossas necessidades. Ela então colocou o espelho de lado, pegou a moldura de uma janela e colocou entre seu rosto e o rosto da moça. Percebemos que a moça se tornou o foco principal e que o verdadeiro serviço requer que nos concentremos nas necessidades e sentimentos de outras pessoas. Frequentemente estamos tão preocupados conosco e com a nossa vida tão ocupada, como se estivéssemos olhando no espelho quando tentamos procurar oportunidades de servir, que não vemos claramente através da janela do serviço. O presidente Monson frequentemente nos lembra de que estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, incentivo, apoio, consolo e bondade, sejam familiares, amigos, conhecidos ou estranhos. Ele disse: somos as mãos do Senhor aqui na terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Em janeiro do ano passado, a revista Friend e a revista Liahona convidaram as crianças do mundo todo a seguir o conselho do presidente Monson de ser as mãos do Senhor. As crianças foram convidadas a realizar atos de serviço, grandes e pequenos. Elas foram incentivadas a traçar o contorno de sua mão em uma folha de papel, recortá-la, escrever nela o serviço que prestaram e enviar para as revistas. Muitos de vocês que me ouvem esta noite podem ter sido uma dessas milhares de crianças que fizeram um serviço amoroso e enviaram a carta para as revistas.
Quando as crianças aprendem a amar, a servir ao próximo enquanto ainda pequenas, elas estabelecem um padrão de serviço para o resto da vida. Muitas vezes as crianças ensinam ao restante de nós que o amor e o serviço não precisam ser algo grande e extraordinário para ser significativo e fazer a diferença. Uma professora da primária compartilhou o seguinte exemplo. Hoje, ela disse, nossa classe de 5 e 6 anos fez colares de amor. Todas as crianças fizeram desenhos em tiras de papel, de si mesmas, de Jesus, de alguns dos membros da família delas e de entes queridos. Colamos as extremidades das tiras formando círculos e unimos esses círculos uns aos outros, formando uma corrente, que transformamos em colares de amor. Enquanto estavam desenhando, as crianças falavam sobre sua família. Heather disse, não acho que minha irmã me ama. Sempre brigamos. Até eu me odeio, eu tenho uma vida ruim. E levou as mãos à cabeça. Pense a respeito das circunstâncias de sua família e senti que talvez ela realmente tivesse uma vida difícil. No entanto, depois de Heather ter dito isso, Ana aproximou-se do outro lado da mesa e disse, Heather, estou colocando você em meu colar, entre mim e Jesus, porque Ele ama você e eu amo você. Quando Ana disse isso, Heather abaixou-se por debaixo da mesa para chegar perto de Ana e deu-lhe um forte abraço. Ao final da aula, quando a avó veio buscá-la, Heather disse, adivinhe só, vovó, Jesus me ama. Quando estendemos a mão com amor e servimos, mesmo que da maneira mais simples, corações são transformados e enternecidos à medida que as outras pessoas sentem o amor do Senhor. Às vezes, no entanto, devido às inúmeras pessoas ao redor que precisam de ajuda e alívio dos fardos, pode ser difícil atender às urgentes necessidades. Irmãs, algumas de vocês que me ouvem podem sentir que estão fazendo todo o possível para atender às necessidades dos membros da família. Lembrem-se de que, nessas tarefas rotineiras e muitas vezes comuns, vocês estão a serviço de vosso Deus. Outras podem estar sentindo um vazio que poderia ser preenchido ao procurar em sua vizinhança ou na comunidade oportunidades de ajudar a aliviar o fardo de outras pessoas. Todos podemos acrescentar algum tipo de serviço em nossa vida diária. Vivemos em um mundo incerto. Prestamos serviço quando não criticamos, quando nos recusamos a fazer fofocas, quando paramos de julgar, sorrimos, agradecemos, somos pacientes e quando somos bondosos. Outros tipos de serviço requerem tempo, planejamento e energia extra, mas valem todos os nossos esforços. Talvez possamos começar fazendo essas perguntas. Quem em meu círculo de influência poderia ajudar hoje? Quanto tempo e quais recursos tenho disponíveis? De que maneira posso usar meus talentos e habilidades para abençoar outras pessoas? O que podemos fazer como uma família? O presidente Uchtdorf ensinou, vocês precisarão fazer o que os discípulos de Cristo fizeram em todas as dispensações. Aconselhar-se uns com os outros, usar todos os recursos disponíveis, buscar a inspiração do Espírito Santo, pedir ao Senhor sua confirmação e depois arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Ele disse, faço-lhes uma promessa, se vocês seguirem esse padrão, receberão orientação específica quanto a quem, o que, quando e onde prover a maneira do Senhor. Sempre que fico imaginando como será quando o Salvador voltar, penso na visita dele aos nefitas, quando ele perguntou, tende enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos ou cegos ou aleijados, ou mutilados ou leprosos, ou atrofiados ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui, e eu as curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. O Salvador curou a todos. Por enquanto, Ele pede que sejamos suas mãos.
Passei a compreender que é o amor a Deus e ao próximo que dá sentido à vida. Que sigamos o exemplo do Salvador e sua advertência para estender a mão às outras pessoas com amor. Presto testemunho da realidade da promessa do presidente Aaron de que se usarmos nossos dons para servir alguém, vamos sentir o amor do Senhor por aquela pessoa. Vamos também sentir o amor dele por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal da regente, convidamos a congregação a cantar com o coro o hino Doce é o Trabalho, número 54. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Neil F. Marriott, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Após suas palavras, assistiremos ao segundo vídeo. Em seguida, a irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro, falará a nós. Truly, sisters, sweet is the work. Sim, é doce o trabalho, irmãs. Eu amo trabalhar e gostaria de compartilhar alguns pensamentos esta noite sobre isso. Pouco depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, o apóstolo Pedro ensinou: saiba com certeza que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqueles que o ouviam foram tocados em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros: que faremos, homens e irmãos? Em seguida, obedeceram com alegria aos ensinamentos de Pedro. Amanhã é domingo de Páscoa. Espero que também sejam tocadas em nosso coração para reconhecer o Salvador, arrepender-nos e obedecer-lhe com alegria.
Nesta conferência geral, ouviremos a orientação inspirada dos líderes da igreja, tanto homens como mulheres. Sabendo que nosso coração será tocado por suas palavras, pergunto a vocês esta noite, mulheres e irmãs, que faremos? Há quase 150 anos, a presidente-geral da Sociedade de Socorro, Eliza R. Snow, declarou às irmãs: "O Senhor nos encarregou de altas responsabilidades." Testifico que essa declaração é verdadeira até hoje. A igreja e o reino do Senhor precisam de mulheres que sejam orientadas pelo Espírito, que usem seus dons singulares para nutrir, para se manifestar e para defender as verdades do Evangelho. Nossa inspiração e nossa intuição são partes necessárias para edificar o reino de Deus. O que significa, na verdade, fazer a nossa parte para trazer a salvação aos filhos dos homens, aos filhos de Deus. Edificamos o reino quando nutrimos outras pessoas. No entanto, o primeiro filho de Deus que devemos edificar no Evangelho restaurado somos nós mesmos. M. Smith disse: "Desejo o Espírito de Deus para conhecer-me e compreender-me, de modo a ser capaz de superar qualquer tradição ou natureza que não contribua para a minha salvação e exaltação." Devemos desenvolver uma fé alicerçada no Evangelho do Salvador e seguir adiante, fortalecidas pelos convênios do templo, rumo à exaltação. E se algumas de nossas tradições não forem condizentes com o Evangelho restaurado de Jesus Cristo? Deixar para trás essas tradições pode exigir que outros venham a nos apoiar emocionalmente e a nos nutrir, assim como aconteceu comigo. Quando nasci, meus pais plantaram uma magnólia para que houvesse magnólias em minha cerimônia de casamento, que seria realizada na igreja protestante de meus antepassados. Mas no dia do meu casamento, não havia paz ao meu lado, nem magnólias, pois eu tinha sido batizada na igreja havia 1 ano e viajei para Salt Lake City, Utah, para receber a minha investidura no templo e selar-me a David, meu noivo. Quando eu saí de Louisiana e cheguei a Utah, senti falta do meu lar. Antes do casamento, eu ficaria com a madrasta da mãe de David, que era carinhosamente conhecida como Tia Carol. Ali estava eu, que nunca conhecera Utah, hospedando-me na casa de uma desconhecida antes de ser selada para a eternidade a uma família que eu mal conhecia. Que bom que eu amava meu futuro marido e o Senhor, e confiava neles. Ao ficar em frente à porta da entrada da casa da tia Carol, eu quis recuar. A porta se abriu e eu fiquei ali parada, como um coelho amedrontado. E a tia Carol, sem dizer uma palavra, estendeu as mãos e me tomou em seus braços. Ela, que não tinha filhos, sabia. Seu coração amoroso sabia que eu precisava me sentir incluída. O conforto e a doçura daquele momento. Meu medo se dissipou e me veio à mente uma sensação de estar ancorada em um lugar espiritualmente seguro. Amor significa abrir um espaço em sua vida para outra pessoa, tal como a tia Carol fez por mim. As mães literalmente abrem um espaço em seu corpo para nutrir um bebê que ainda está por nascer, e espera-se um lugar em seu coração enquanto o criam. Mas nutrir não está limitado a gerar filhos. Eva foi chamada de mãe antes de ter filhos. E acredito que ser mãe significa dar vida. Pense nas diversas maneiras pelas quais vocês dão vida. Pode significar dar vida emocional para os desesperançosos ou vida espiritual para os céticos. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos criar um lugar de cura emocional para os discriminados, os rejeitados e os desconhecidos. Edificamos o reino de Deus por meio dessas maneiras ternas, porém poderosas. Irmãs, todas nós viemos à Terra com essas características maternas e com o dom de dar vida e de nutrir.
pois esse é o plano de Deus. Seguir seu plano e tornar-nos edificadoras do reino requer sacrifício abnegado. Orson F. Whitney escreveu: tudo o que sofremos e tudo o que suportarmos, principalmente quando fazemos com paciência, purifica nosso coração e nos torna mais ternos e caridosos. E é por meio do labor e da tribulação que adquirimos a educação que nos tornará mais semelhantes a nosso Pai e a nossa Mãe celestiais. Essas provações purificadoras aproximam-nos de Cristo, que pode nos curar e fazer com que sejamos úteis na obra de salvação. Também edificamos o reino quando nos manifestamos e testificamos da verdade. Seguimos o padrão do Senhor. Ele ensina com o poder e a autoridade de Deus. Irmãs, assim podemos fazer também. Geralmente, as mulheres adoram conversar e estar juntas. Ao trabalharmos por meio da autoridade do sacerdócio que nos é delegada, nossas conversas e nossos momentos de união tornam-se em ensino do Evangelho e em liderança. A irmã Julie B. Beck, ex-presidente-geral da Sociedade de Socorro, ensinou: a capacidade de qualificar-nos para receber revelação pessoal, de recebê-la e de agirmos de acordo com essa inspiração é a habilidade mais importante que podemos adquirir nesta vida. É necessário um esforço consciente. A revelação pessoal proveniente do Espírito Santo nos levará a aprender, falar e agir de acordo com essas verdades eternas, as verdades do Salvador. Quanto mais seguimos a Cristo, mais sentimos seu amor e sua orientação. Quanto mais sentimos seu amor e sua orientação, mais desejamos falar e ensinar a verdade como ele fez, mesmo que haja oposição. Há alguns anos orei para saber o que falar, a fim de defender a maternidade, quando recebi um telefonema anônimo. A mulher ao telefone perguntou: "Você é Neil Marriott, a mãe de uma grande família?" Respondi com alegria: "Sim." À espera de ouvi-la dizer algo como: "Bem, que bom." Mas não. Nunca vou esquecer a resposta dela enquanto sua voz ao telefone crepitava: "Estou extremamente ofendida por você trazer filhos para este planeta superlotado." "Ah", respondi. "Entendo como você se sente." "Entendo." Ela retrucou bruscamente: "Não, você não entende." Então lamentei: "Bem, talvez eu não entenda." Ela iniciou um discurso inflamado sobre minha escolha tola de ser mãe. Ao ouvi-la, comecei a orar pedindo ajuda. E um pensamento sutil me veio à mente. O que o Senhor diria a ela? Então senti que estava com os pés firmes no chão e adquiri coragem ao pensar em Jesus Cristo. E eu respondi: "Sou feliz por ser mãe e prometo-lhe que farei tudo ao meu alcance para nutrir meus filhos, de maneira tal que eles tornem o mundo um lugar melhor." Ela respondeu: "Bem, assim espero", e desligou. Não foi algo grandioso, afinal de contas eu estava segura em minha própria cozinha, mas em minha maneira simples, fui capaz de me manifestar em defesa da família, das mães e daquelas que nutrem, pois eu compreendia a doutrina de Deus sobre a família. E eu orava para saber quais palavras usar para testificar dessa verdade. Ser distintas e diferentes no mundo vai atrair algumas críticas, mas precisamos nos ancorar em princípios eternos e testificar deles, a despeito da resposta do mundo. Quando perguntarmos a nós mesmas, que devemos fazer? Ponderemos esta pergunta: o que o Salvador faz continuamente? Ele nutre, ele cria, ele incentiva o crescimento e a bondade. Mulheres e irmãs, podemos fazer essas coisas. Meninas da primária, há alguém em sua família que precisa de seu amor e de sua bondade? Vocês edificam o reino nutrindo outras pessoas também. A criação da terra, realizada pelo Salvador sob a direção de seu Pai, foi um poderoso ato de nutrir. Ele providenciou um lugar onde poderíamos crescer e desenvolver fé em seu poder expiatório.
A fé em Jesus Cristo e em sua expiação é a principal fonte de cura e esperança, de crescimento e propósito. Todos precisam de um lugar de inclusão espiritual e física. Nós, irmãs de todas as idades, podemos criar esse lugar. Sim, um lugar santo. Nossa grande responsabilidade é tornar-nos mulheres obedientes, que seguem o Salvador, que nutrem com inspiração e que vivem a verdade destemidamente. Ao pedirmos ao Pai Celestial que nos torne edificadoras de seu reino, seu poder fluirá até nós. E saberemos como nutrir, tornando-nos, por fim, como os nossos pais celestiais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A new commandment I give unto you. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há certas situações em nossa comunidade em que as pessoas precisam de nós. Nós precisamos delas e elas precisam de nós. Meu amigo disse, conheço algumas famílias refugiadas e gostaria de ajudá-las. Foi então que eu percebi que era realmente isso que eu deveria estar fazendo. Lembro-me que não comíamos nada há vários dias e dormíamos com o nosso estômago vazio. Ficamos em um campo de refugiados na Guiné por aproximadamente 5 anos. Quando conheci Fatou, ela era quieta e tímida. Não tinha certeza se teríamos ou não um vínculo e um relacionamento significativos. Acho que isso aconteceu em uma das suas competições. Sim. Uhum. Eu fazia cross country quando estava no ensino médio e tinha uma grande paixão por isso. Fatou se interessou por corrida e, para minha surpresa, ela era excepcionalmente boa. Sabia que aquilo era importante para ela, porque foi importante para mim quando eu tinha essa idade. Se não fosse a Tony, não sei onde eu estaria. Ela não só me apoiou com a corrida, ela me apoiou em tudo o que faço. Sempre que precisei dela, ela estava lá. Não só para mim, mas também para a minha família. Sou mórmon e Fatou é muçulmana. Creio que só apoiamos uma outra das maneiras que nos conectam a Deus. Você não sabe, mas você teve uma grande influência em minha vida. Não vejo você apenas como uma amiga, vejo você como alguém que posso confiar. Não importa onde eu esteja ou pelo que estou passando. Claro. Fatou, eu amo você. Eu amo você também. Ela acabou de me dizer que o fato de estar lá para ajudá-la significou muito para ela. Fico emocionada, porque você não percebe que realmente está influenciando tanto a vida de alguém. Quero ser capaz de fazer uma diferença na vida de outra pessoa, assim como ela fez em minha vida. Quero ser capaz de fazer o mesmo por alguém. Temos o espírito de amor que Deus nos dá e que une as pessoas. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. No dia em que a Sociedade de Socorro foi organizada, Emma Smith declarou, faremos algo extraordinário. Esperamos ocasiões extraordinárias e chamados urgentes. Esses chamados urgentes e ocasiões extraordinárias apresentaram-se com frequência naquela época, assim como hoje. Um chamado urgente veio na Conferência Geral de outubro de 1856, quando o presidente Brigham Young anunciou que os pioneiros de carrinhos de mão ainda estavam na trilha, no meio do inverno. Ele declarou, nossa fé,
religião e profissão de fé não vão salvar uma alma sequer dentre nós, no reino celestial de nosso Deus, a menos que coloquemos em prática os princípios que agora lhes ensino. Vão e tragam aquelas pessoas que estão agora nas planícies e cumpram estritamente as coisas que chamamos de temporais. Caso contrário, nossa fé será em vão. Lembramos com grata admiração os homens que seguiram adiante para resgatar esses santos que sofriam. Mas o que as irmãs fizeram? A irmã Lucy Meserve Smith registrou que depois da exortação do presidente Young, os presentes tomaram medidas. As mulheres tiraram suas anáguas, saia usada sob o vestido, que era moda na época, e também protegia contra o frio, meias e tudo o que podiam dispensar, bem ali no antigo tabernáculo, e empilharam-nas em carroções para serem enviadas aos santos que estavam nas montanhas. Várias semanas depois, o presidente Brigham Young reuniu os santos novamente no antigo tabernáculo, assim que as equipes de resgate e companhias de carrinhos de mão se aproximaram de Salt Lake City. Com grande urgência, ele rogou aos santos, especialmente às irmãs, que cuidassem dos doentes, alimentassem-nos e recebessem-nos, dizendo: alguns estão com os pés congelados até os tornozelos. Outros estão congelados até os joelhos e outros com as mãos congeladas. Queremos que vocês os recebam como se fossem seus próprios filhos e que demonstrem a eles o mesmo sentimento que vocês têm por seus filhos. Lucy Smith também registrou: com a ajuda de bons irmãos e irmãs, fizemos tudo o que podíamos para dar conforto aos necessitados. Suas mãos e seus pés estavam severamente congelados. Não paramos de trabalhar até que todos estivessem bem acolhidos. Nunca senti maior satisfação e diria prazer em qualquer trabalho que realizei na vida. Tal era a união de sentimentos que prevalecia. O que nossas mãos dispostas podem fazer em seguida? Minhas amadas irmãs, esse relato pode ser relacionado à nossa época e àqueles que estão sofrendo em todo o mundo. Outra ocasião extraordinária enternece nosso coração. No mundo todo, há mais de 60 milhões de refugiados, incluindo pessoas que foram expulsas de sua casa à força. Metade dessas pessoas são crianças. Essas pessoas passaram por enormes dificuldades e estão recomeçando a vida em um novo país com uma cultura nova. Embora às vezes existem organizações que ajudam essas pessoas, provendo-lhes um lugar para morar e suprindo necessidades básicas, o que elas precisam é de um amigo e aliado que possa ajudá-las a se adaptar ao novo lar. Uma pessoa que possa ajudá-las a aprender o idioma e compreender os sistemas e sentir-se incluídas. No verão passado, conheci a irmã Ivete Bujingo, que aos 11 anos de idade foi de um lugar para outro após seu pai ser morto e 3 de seus irmãos desaparecerem em uma parte do mundo devastada pela guerra. Ivete e os demais familiares por fim viveram por 6 anos e meio como refugiados em um país vizinho, até conseguirem se mudar para um lar permanente, onde foram abençoados com o auxílio de um casal atencioso que os ajudou com transporte, escola e outras coisas. Ela disse que eles realmente foram uma resposta às orações deles. Sua bela mãe e adorável irmãzinha estão conosco esta noite cantando no coro. Desde que conheci essas mulheres maravilhosas, perguntei-me muitas vezes, e se a história delas fosse a minha história? Nós, irmãs, compomos mais da metade do armazém do Senhor para ajudar os filhos do Pai Celestial. Esse armazém não é composto apenas de recursos materiais, mas também de tempo, talentos, habilidades e de nossa natureza divina. A irmã Rosemary M. Wixon ensinou: a natureza divina dentro de nós desperta nosso desejo de estender a mão para outras pessoas e inspira-nos a agir. Reconhecendo nossa natureza divina que nos inspira a agir, o presidente Nelson exortou-nos: precisamos de mulheres que saibam como fazer com que coisas importantes aconteçam pela fé e que sejam corajosas defensoras da moral e da família em um mundo aflito pelo pecado. Mulheres que saibam como invocar os poderes do céu para proteger e fortalecer os filhos e a família. Casadas ou solteiras, vocês, irmãs, possuem habilidades distintas e uma intuição especial que receberam como dádiva de Deus. Nós, irmãos, não podemos substituir sua influência singular. Uma carta da primeira presidência enviada para a igreja em 27 de outubro de 2015 expressou grande preocupação e compaixão pelas milhares de pessoas que precisaram abandonar sua casa em busca de alívio dos conflitos civis e de outras dificuldades. A primeira presidência convidou as pessoas, as famílias e as unidades da igreja a prestar serviço cristão em projetos locais de auxílio a refugiados e a contribuir para o fundo humanitário da igreja, onde for possível. A Presidência Geral da Sociedade de Socorro, das Moças e da Primária tem ponderado sobre como atender ao convite da primeira presidência.
Sabemos que vocês, nossas amadas irmãs de todas as idades, passam por experiências de vida distintas e vivem em circunstâncias variadas. Cada mulher dessa Irmandade Mundial fez no batismo convênio de consolar os que necessitam de consolo. No entanto, devemos lembrar-nos de que nenhuma de nós deve correr mais rapidamente do que nossas forças o permitem. Tendo em mente essas verdades, organizamos uma ação de socorro chamada Era Estrangeiro. Esperamos que, em espírito de oração, vocês determinem o que podem fazer para servir, de acordo com seu próprio tempo e suas circunstâncias, aos refugiados que vivem em seu bairro e em sua comunidade. Essa é uma oportunidade de servir individualmente, em família e por organização, a fim de oferecer amizade, orientação e outros serviços cristãos. E é uma das diversas maneiras pelas quais as irmãs podem servir. Em todos os nossos esforços feitos em espírito de oração, devemos seguir o sábio conselho do rei Benjamim, dado a seu povo depois de exortá-lo a cuidar dos necessitados. Vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem. Irmãs, sabemos que estender a mão às outras pessoas com amor é algo importante para o Senhor. Pensem nessas admoestações das Escrituras. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. E o Salvador disse: porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. O Salvador ternamente reconheceu a viúva cuja contribuição foi apenas 2 pequenas moedas, porque ela fez o que podia. Ele também contou a parábola do bom samaritano, a qual concluiu dizendo: vai e faze da mesma maneira. Às vezes, estender a mão às pessoas é inconveniente, mas quando trabalhamos juntas em amor e em união, podemos esperar a ajuda do céu. No funeral de uma extraordinária filha de Deus, alguém compartilhou que essa irmã, quando era presidente da Sociedade de Socorro, trabalhou com outras pessoas em sua estaca a fim de enviar colchas para aquecer as pessoas que sofriam em Kosovo durante a década de 90. E assim como o bom samaritano, ela se esforçou para fazer mais enquanto dirigia com sua filha um caminhão cheio dessas colchas, indo de Londres para Kosovo. Em sua viagem para casa, ela recebeu uma impressão espiritual inconfundível que tocou seu coração profundamente. A impressão foi esta: o que você fez é algo muito bom. Agora, vá para casa, atravesse a rua e sirva a seu vizinho. O funeral teve vários outros relatos inspiradores de como essa fiel mulher reconheceu e atendeu os chamados extraordinários e urgentes, e também as ocasiões comuns das pessoas em sua esfera de influência. Por exemplo, ela abria as portas de sua casa e de seu coração a qualquer hora, dia ou noite, para ajudar jovens que enfrentavam dificuldades. Podemos ter certeza do auxílio do Pai Celestial ao nos ajoelharmos e pedirmos orientação divina para abençoar os filhos dele. O Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo estão prontos para ajudar. O presidente Eyring prestou este vigoroso testemunho às mulheres da igreja. O Pai Celestial ouve e responde nossas orações de fé ao pedirmos orientação e ajuda para perseverar em nosso serviço a Ele. O Espírito Santo é enviado a vocês e àquelas a quem vocês servem. Vocês serão fortalecidas, mas também inspiradas a conhecer o limite de sua capacidade de servir. O Espírito vai consolá-las quando se perguntarem: será que fiz o suficiente? Ao refletirmos sobre os chamados urgentes daqueles que precisam de sua ajuda, vamos nos perguntar: e se a história deles fosse a minha história? Que possamos, assim, buscar inspiração, agir de acordo com as instruções que recebemos e estender a mão em união para ajudar os necessitados, à medida que formos capazes de sentirmos inspiração para fazê-lo. Talvez então se dirá de nós, assim como foi dito pelo Salvador a respeito de uma querida irmã que ministrou a ele: ela fez-me uma boa ação. Ela fez o que podia. Isso é o que chamo de extraordinário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por estarem conosco esta noite.
Agradecemos aos membros do coro e a todas as outras pessoas por sua participação. Reconhecemos com gratidão todas as pessoas que colaboraram de alguma maneira na preparação desta reunião. O coro cantará agora Vinde a Mim, com Elizabeth Marsh ao violoncelo. O orador final desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após a mensagem do presidente Eyring, o coro cantará as 2 primeiras estrofes de Mais Vontade Dá-me, número 75. A congregação se juntará ao coro para cantar a terceira estrofe quando indicado. A oração de encerramento será oferecida por Sokane Parko, uma irmã da Sociedade de Socorro do ramo cambodiano de Jordan River, da estaca Salt Lake Granger Norte. Savior,
I'm grateful to be with you this evening. Sinto-me grato por estar com vocês nesta noite de adoração, de reflexão e de dedicação. Nós oramos juntos. Nosso Pai Celestial nos ouviu. Lembramo-nos de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao sermos tocados por hinos de louvor a Ele. Fomos inspirados a fazer mais a fim de ajudar nosso Mestre em seu trabalho para erguermos e socorrermos os filhos de nosso Pai Celestial. Nosso desejo de servir ao próximo é magnificado por nossa gratidão para aquilo que o Salvador tem feito por nós. É por isso que nosso coração se enche de alegria quando ouvimos as palavras: eu devo partilhar, pois muito recebi. O rei Benjamim, em seu maravilhoso sermão registrado no livro de Mórmon, prometeu esse sentimento de gratidão. Quando nossa fé em Jesus Cristo nos leva a qualificar-nos para ter alegria de seu perdão, sentimos o desejo de servir aos outros por Ele. O rei Benjamim ensinou que o perdão não é alcançado em um único momento. Ele disse: e agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. O companheiro de alma, Amaleque, também ensinou a verdade de que devemos continuar a serviço dele para retermos seu perdão. E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isto é tudo. Porque depois de haverdes feito todas estas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes, com os que necessitam, digo-vos, se não fizerdes qualquer dessas coisas, eis que vossa oração é vã, e de nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Pensei esta noite nas mulheres que fazem parte da minha vida. Há 31 mulheres e moças em nossa família, começando com minha esposa e progredindo até nossas 3 bisnetas mais novas. Algumas delas estão aqui esta noite. 5 delas têm menos de 12 anos de idade. Esta deve ser a primeira reunião de que elas participam no centro de conferências com suas irmãs na Igreja do Salvador. Cada uma delas levará consigo um conjunto diferente de lembranças e assumirá seus próprios compromissos a partir desta experiência. Há 3 lembranças e 3 compromissos que oro para que permaneçam com elas por toda a vida e além. As lembranças relacionam-se a sentimentos e os compromissos relacionam-se a coisas a serem feitas. O sentimento de maior importância é o amor. Vocês sentiram o amor das maravilhosas líderes que falaram hoje. E vocês sentiram, pelo Espírito, que elas amam vocês, mesmo sem as conhecerem. Isso porque elas sentem o amor que o Pai Celestial e o Salvador têm por vocês. É por esse motivo que elas desejam tanto servir a vocês e fazer com que vocês recebam as bênçãos que Deus lhes deseja. Esta noite vocês sentiram amor por outras pessoas, por amigos, colegas de escola, vizinhos e até mesmo por alguém que acabou de entrar em sua vida, um estranho. Esse amor é um dom de Deus. As Escrituras os chamam de caridade e de o puro amor de Cristo. Vocês sentiram esse amor esta noite e podem recebê-lo com frequência se o buscarem. Um segundo sentimento que tiveram esta noite foi a influência do Espírito Santo.
As irmãs lhes prometeram que o Espírito Santo vai guiá-las de modo a encontrarem o serviço que o Senhor deseja que prestem a outras pessoas por Ele. Vocês sentiram pelo Espírito que a promessa delas veio do Senhor e que essa promessa é verdadeira. O Senhor disse: "E agora, em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente e andar em humildade, a julgar com retidão, e esse é o meu Espírito." Vocês podem ter recebido essa bênção hoje à noite. Por exemplo, o nome e o rosto de alguma pessoa necessitada pode lhes ter vindo à mente. Pode ter sido apenas um pensamento de relance, mas devido ao que ouviram hoje, vão orar a respeito disso, confiando que Deus as guiará para que façam o bem que Ele deseja àquelas pessoas. E quando essas orações se tornarem um padrão em sua vida, vocês e outras pessoas se tornarão melhores. O terceiro sentimento que tiveram esta noite é que desejam se aproximar do Salvador. Mesmo a menina mais jovem aqui vai sentir a realidade do convite do hino. "Vinde a mim", Jesus falou. E seu exemplo nos deixou. Portanto, com esses sentimentos, aquilo com que devem se comprometer a fazer em primeiro lugar é ir e servir, sabendo que não estarão sozinhas. Quando vocês consolam e servem alguém pelo Salvador, Ele prepara o caminho adiante de vocês. Assim como as ex-missionárias aqui presentes hoje vão dizer, isso não significa que cada pessoa que encontrarem estará preparada para lhe servir. Ou cada pessoa que tentar ajudar lhe será grata. Pois o Senhor irá adiante de vocês para preparar o caminho. Com frequência, o presidente Monson tem afirmado conhecer a realidade da promessa do Senhor. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Uma das maneiras pelas quais Ele vai adiante de vocês é preparando o coração de alguém que Ele pediu para que vocês sirvam. Ele vai preparar seu coração também. Vocês também descobrirão que o Senhor coloca ajudantes a seu lado, à sua direita, à sua esquerda e a seu redor. Vocês não estão sozinhas ao servirem outras pessoas em nome dEle. Ele fez isso por mim hoje. Ele proveu várias testemunhas, tanto em palavras quanto em música, para combinar e multiplicar o poder daquilo que Ele desejava que eu dissesse. Eu só precisava certificar-me de que a minha parte se encaixaria em sua composição. São minha esperança e oração que vocês sintam gratidão e alegria quando o Senhor colocá-las junto a outras pessoas para que sirvam em nome dEle. Ao terem essa experiência com frequência, e vocês a terão, vão sorrir ao reconhecerem sempre que cantarem, assim como eu, que doce é o trabalho. Vocês também vão sorrir ao se lembrarem deste versículo. Respondendo o rei, lhes dirá: "Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." A segunda coisa que devem fazer é lembrar-se do Senhor ao servirem em nome dEle. O Senhor não apenas vai adiante de nós e envia anjos para servirem conosco, Ele também sente o consolo que oferecemos a outras pessoas, como se oferecêssemos a Ele. Cada filha de Deus que ouvir as mensagens dessa reunião e crer nelas, perguntará: "O que o Senhor deseja que eu faça para ajudá-lo a socorrer os necessitados?" A situação de cada irmã é única. Isso é verdade para meu pequeno grupo de filhas, noras, netas e bisnetas. A elas e a todas as filhas do Pai Celestial, repito o sábio conselho da irmã Linda K. Burton. Ela pediu que vocês orem com fé, para saber o que o Senhor deseja que façam em suas circunstâncias. Depois ela lhes fez a promessa do doce consolo dado pelo próprio Senhor
A mulher criticada por ter lhe ungido a cabeça com óleo caro, que poderia ter sido vendido para ajudar os pobres. E Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me uma boa ação. Porque sempre tendes os pobres convosco. Podeis fazer-lhe o bem quando quiserdes, porém a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Essa pequena passagem de Escritura é um conselho doce e sábio para as irmãs fiéis do Reino de Deus nesses tempos tumultuados. Vocês vão orar para saber a quem o Pai deseja que sirvam por amor a Ele e a nosso Salvador. E vocês não vão esperar receber um monumento público, assim como o exemplo da mulher no relato de Marcos, cujo ato sagrado para honrar o Salvador do mundo são lembrados, mas não o seu nome. Minha esperança é que as irmãs de minha família façam o melhor que podem por amor a Deus, a fim de servir as pessoas em necessidade. A terceira coisa que desejo que façam é que sejam modestas a respeito de suas boas obras. Contudo, oro para que aceitem o conselho do Senhor quando Ele disse, e do que estou confiante, precisam ouvir: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra forma, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Em seguida ele disse: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em oculto, e teu Pai, que vem em oculto, te recompensará publicamente. Minha oração para as irmãs no reino, onde quer que estejam, e qualquer que seja a sua circunstância, é que a sua fé no Salvador e gratidão por sua expiação as leve a fazer tudo o que puderem para aqueles a quem o Senhor pediu que sirvam. Se elas assim o fizerem, prometo que serão promovidas no caminho que leva a se tornarem mulheres santas, as quais o Salvador e nosso Pai Celestial receberão calorosamente e recompensarão abertamente. Testifico que esta é a Igreja de Jesus Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Sei que por causa dele, nós ressuscitaremos e poderemos ter vida eterna. O presidente Thomas S. Monson é seu profeta vivo. O Pai Celestial ouve e responde nossas orações. Testifico que nos aproximamos do Salvador quando, por meio do amor puro, servimos a outras pessoas em nome dele. Deixo-me esse testemunho. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, pedimos esta noite we are so grateful for e viemos aqui esta noite. Somos tão gratos por essa Conferência das Mulheres. E somos tão gratas por todos os discursos que ouvimos. we are so thankful for Somos tão gratas por esta igreja in our lives. e pelo Evangelho que temos em nossa vida. Father, we ask thee, Pai, pedimos-te please bless que, por favor, abençoe o presidente Thomas S. Monson, nosso profeta, e seus conselheiros e as autoridades gerais e as autoridades locais, so they can continue to serve thee. para que possam servir. We are so grateful Pai, for everything that we have in pedimos então por todas as bênçãos que temos em nossa vida to see e esperamos ansiosamente our conference para ouvir e ver a conferência geral na próxima semana. as we depart Pai, from this building. ao partirmos esta noite, pedimos-te Please watch over que, por favor, us, protect us, cuide de nós, nos proteja and help us on the way home. e nos ajude em nosso caminho a casa para que estejamos seguras. E dizemos isso em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.